Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa última live da segunda semana da saúde do Grupo 1. Agora convidamos a Juliana Alves, formada em Psicologia pela Universidade Salgado de Oliveira, para tratarmos a seguinte questão. E agora? Como lidar com as relações afetivas pós-pandemia? Olá, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. A gente sabe que nesse momento de crise, informação e comunicação são essenciais para a gente conseguir fazer um bom gerenciamento. Juliana, como serão as relações pessoais nesse novo cenário de pós-pandemia? Então, eu acho que essa é uma pergunta que está todo mundo desesperado para alcançar, né? Se você for perceber e pesquisar um pouquinho, livros que falavam sobre comportamento na pandemia, os filmes, eles que estavam lá um pouquinho esquecidos, agora estão tendo altos índices de visitação, está todo mundo buscando informação para saber como é que vai se comportar, porque afinal somos ansiosos, né? Queremos saber as coisas bem antes para saber como lidar com elas. Se você for lá lembrar da época da escola, a gente ficou lá com a professora martelando na nossa cabeça, dizendo que para a gente modificar o nosso futuro, a gente precisa entender nosso presente e conhecer o nosso passado. Então, estudando um pouquinho sobre comportamento, quando a gente fala de todos os grandes marcos da nossa humanidade, nesses marcos que são crises, né? Guerra, pandemia, epidemia, doença, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade para perceber as semelhanças, devido a esse distanciamento temporal, né? Hoje a gente está numa época muito moderna, então é um pouquinho, às vezes, difícil a gente alcançar. Mas uma coisa que está aí e é comum a todas essas crises, obviamente, é a sensação de medo. E como que a gente se relaciona com esse medo que vai fazer a diferença? Ou para a gente conseguir transformar ele num ponto de união, ou ele pode ser um ponto de ruptura. E quando a gente fala de comportamento e de relações, eu dei uma pesquisada e eu até vi que teve, por exemplo, numa época medieval, quando a gente tinha praga, doença, existia um comportamento das pessoas de pegar todo aquele pessoal que eles consideravam pecadores, expulsar da comunidade, porque assim Deus iria livrar ele do mal que estava cometendo aquela comunidade. E aí você pode pensar assim, nossa, Juliana, mas isso é muito distante do que a gente vive hoje. Isso não vai acontecer. Aí eu vou te perguntar assim, quantas notícias você viu de pessoas que estavam tossindo no ônibus e foram colocadas para fora? Quantas notícias você viu de pessoas orientais que no início dessa transformação toda foram hostilizadas, vítimas de preconceito pelo simples fato de ser oriental? E hoje a nossa maior preocupação em questão das relações é não repercutir, não dar continuidade aos comportamentos que a gente já viu que foram acontecendo ao longo da história. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento para não hostilizar, por exemplo, as pessoas que são grupo de risco, né, da pandemia, os idosos, por exemplo. E ficar atento para a gente não criar um estigma social em cima desse grupo, porque as relações elas vão se definir a partir da forma como a gente vai gerir essa sensação de medo. Né? Vão ter relações que vão se aproximar, relações que vão se afastar, mas principalmente aprendendo tudo que a gente já viveu, a gente tem como esse ponto principal para a gente evitar, porque o estudo, como que elas vão se configurar, ele ainda é muito embrionário, a gente está muito no começo. Então, a gente já pode aprender com o que rolou para não continuar reproduzindo hoje. Qual será o impacto das medidas de isolamento nas relações no ambiente de trabalho? Muito importante a gente falar do ambiente de trabalho. E eu vou seguir a mesma linha, seguindo a questão do medo. Obviamente que a gente tem serviços que são essenciais, que as pessoas precisam trabalhar, né, para a gente não ter um colapso na nossa sociedade. Qual é o papel das pessoas que estão ali numa posição de liderança no ambiente de trabalho? A comunicação, principalmente, é extremamente importante e fornecer para essas pessoas que estão indo ao trabalho
todos os artifícios, todas as ferramentas para manter uma sensação de segurança no ambiente de trabalho. É importante que as pessoas dialoguem com os seus funcionários e os funcionários entre si, para ver o que pode ser feito para manter a sensação de segurança, porque, de novo, o medo ele pode funcionar como uma cola, né? Um ponto de união ou um ponto de revolta e de ruptura. Então, é muito difícil você sair de casa todos os dias, sabendo que você está correndo risco para desempenhar o seu trabalho, desempenhar motivado, com vontade. Mas se você tem uma equipe que te dá um respaldo, que te dá uma sensação de segurança, que te escuta principalmente, as empresas elas têm que fazer usar uma ferramenta para medir como é que está o nível do medo dos funcionários, dar voz para poder dar uma sensação de segurança e a gente continuar desempenhando nossas funções da melhor forma possível, mas sem diálogo e sem principalmente a comunicação, uma comunicação assertiva, direta, e a gente não vai conseguir alcançar isso. Então, a manutenção desse diálogo e dessa troca é essencial nesse momento quando a gente fala de trabalho. E após o distanciamento social que vivemos, né, e as restrições de contato que ainda podem ser recomendadas, as relações entre as pessoas podem ficar mais frias, ou você acha que toda essa situação no final pode ser capaz de unir mais as pessoas? Todo mundo também quer saber como é que vai ficar o brasileiro, como é que vai ficar aquela resenha que o pessoal chama no final de semana, no churrasco. Será que a gente vai ficar um pouco mais distante, igual algumas culturas que têm aí essa ideia de um pouquinho mais distante? Então, vamos pensar que para construir esse nosso modo de se relacionar, a gente tem aí uma história, não foi do dia para a noite, não foi do dia para a noite que o brasileiro ele se estabeleceu caloroso, ele se estabeleceu muito do contato. Então, a gente também não pode imaginar, é claro que a gente está falando de um ponto, um grande marco, né? Mas a gente não pode imaginar que a gente vai perder todas as nossas características do dia para a noite. Vamos pensar como é que a gente se relaciona. A gente é muito do toque, e vamos supor que você está chegando lá numa reunião que você não conhece muita gente, você conhece um ou outro. Tem aquela pessoa que você vai abraçar ou que vai te dar um aperto de mão mais forte, mais efusivo, e você vai sentir assim, nossa, essa pessoa me recebeu super bem, né? Só pelo toque você já percebe. E aí é com essa pessoa que você vai sentar, vai se sentir confortável para troca, vai se abrir mais, vai se abrir menos. Então, o nosso contato físico, ele é a nossa primeira ferramenta para a gente fazer ali uma leitura de se a gente vai se dar bem com o outro, se a gente não vai. É assim que a gente determina ali como é que vai conhecer o outro. Então, hoje, vamos entender que perdemos a nossa ferramenta inicial para a aproximação, né? E aí a gente tem que dar o crédito, enquanto ser humano, de se readaptar, de se reconfigurar. Nós vamos sim perder essa primeira ferramenta e vamos criar novas ferramentas para conhecer o outro num primeiro momento, né? As relações que o brasileiro já tem intimidade, você já viu um brasileiro sem brigar perder a intimidade com o outro? É difícil pra caramba, né? Às vezes a gente encontra alguém 10 anos depois está lá falando da intimidade, porque a gente já estabeleceu esse vínculo. Então, também é muito embrionário esse estudo, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que vai surgir daí, mas a gente está vivendo em um mundo completamente globalizado. Existe grande chance disso chegar a realizar algumas transformações, mas eu não acredito que vai realizar grandes transformações, porque como é tudo muito rápido, as notícias vêm, chega a vacina, daqui a pouco todo mundo se vacina e no final das contas a gente vai lembrar disso na retrospectiva, por conta da forma acelerada que a gente se relaciona hoje. Então, vamos criar novas ferramentas para se relacionar, mas o brasileiro dificilmente vai perder essa capacidade de calor, de obter calor nas relações. Como lidar com os conflitos provenientes do convívio familiar? Família, né, gente? Família, eu duvido que não tenha um problema na família de cada um, né? Muito difícil. Até porque, como que a gente entende família?
A gente entende família como não é uma obrigação, tá? Temos algumas exceções. A família é seu núcleo de proteção, é seu núcleo inicial de aprendizado, é o seu lugar de acolhimento. Então, nesse espaço, a gente sabe que é muito mais fácil você se mostrar vulnerável, mostrar, vamos colocar de forma mais simples, a pior parte de você. Então, assim, se a gente está em algum desequilíbrio, se a gente está com algum problema, é muito mais fácil que as pessoas que você se sente seguro vão perceber isso, ou às vezes vão acabar sentindo isso em forma de agressão, em forma de briga. E quando você está em casa, confinado, obviamente isso vai aparecer várias vezes se a gente não tiver ali um equilíbrio. O que é o mais importante? O mais importante nas nossas relações é a gente entender a nossa responsabilidade dentro daquela situação de crise. Ou não na ausência de crise. É sempre importante a gente perceber a nossa responsabilidade. Entendendo assim, o que me cabe? Qual é a minha parte nesse caos que se estabeleceu? Porque a gente acaba entrando num ciclo de culpar o outro. É inevitável. A gente sempre está nessa postura, mas ele não fez, mas eu não gosto que ela faz isso, ele está me enlouquecendo porque está agindo dessa forma todo dia. E aí a gente não se olha, a gente não vê o que eu estou fazendo. Porque às vezes você realmente não está fazendo aquela ação que te incomoda, mas até determinado ponto você permitiu que aquilo acontecesse, ou por medo de falar, ou por medo do conflito. A gente acorda todo dia, sai para trabalhar, passa o dia fora, chega, quer descansar. A gente não conversa sobre o que incomoda. A gente foge do que incomoda a gente. Então, só em situações que não tem mais como fugir, que a gente vai lidar com o que é desagradável. Então, é extremamente importante realizar esse exercício de o que me cabe, o que eu posso fazer. Às vezes, você consegue, através de uma boa comunicação, através de um diálogo. Não adianta querer falar para mim, Juliana, mas eu converso. Gente, mas vocês às vezes conversam no meio de uma briga, quando já está tudo acalorado. Aí não vale como diálogo. O outro vai ficar na defensiva, você não vai chegar a nenhum ponto. Então, assim, é uma conversa, uma inteligência emocional para lidar com a crise, né? Então, a gente precisa ver até que ponto a gente pode fazer, até que ponto a gente não pode fazer. Às vezes, realmente, não cabe mais a gente para destrinchar aquele nó que deu ali. Vamos dar tempo ao tempo e vamos aceitar, não vamos nos culpar. Cada um vai ter o seu jeitinho de lidar. O mais importante disso tudo é você se conhecer, para você entender até que ponto aquela relação está te fazendo bem, até que ponto aquela relação está te fazendo mal, e fazer esse exercício a partir do enfrentamento do que é possível e do que não é possível. Né? Lembrando que a família a gente entende que é o nosso porto seguro, como eu falei, mas existem cenários que isso não acontece, né? E aí é um cenário um pouquinho mais difícil, mas também cabe o exercício da responsabilização. Ele pode te ajudar, às vezes, simplesmente com a aceitação de não tentar ficar batendo naquela mesma tecla o tempo inteiro e gerando esse desgaste emocional. Então, a gente tem que prestar bastante atenção e parar de fugir do que incomoda a gente. E da relação dos pais com as crianças, que a gente vê que os pais estão tendo que ajudar as crianças em casa, a fazer as atividades. E o que você diz sobre isso? Gente, olha, isso daí tá deixando o pessoal apavorado, né? Principalmente a aula online. Os pais não estão aguentando mais. Mas a gente tem que encarar como uma grande oportunidade de conhecer seu filho, de conhecer como ele se relaciona, por exemplo, com a professora, seus colegas, a sala de aula, qual é a postura dele. Porque às vezes a gente vê uma dificuldade, vê um obstáculo que ele não consegue ultrapassar, e você não está lá 24 horas para entender como é que ele se relaciona com o processo de ensino, né? Então, a gente pode encarar como uma grande oportunidade. Agora, criança, vamos falar de todas as faixas etárias. Se está difícil para a gente se equilibrar, para a gente criar novos modelos de convivência, novos modelos de interação, para os pequenos não vai ser diferente.
eles vão ter suas dificuldades, suas facilidades. Muita gente fala assim, nossa, as crianças devem estar enlouquecidas para sair de casa, para correr, para brincar. Sim, tem algumas que estão. E tem outras que falam para mim, tia Ju, eu estou muito feliz porque eu estou passando muito tempo com os meus pais. Então, eles não passavam antes, agora eles têm a oportunidade. Então, o mais interessante disso, para agora e para depois, é que você consiga alcançar o seu pequeno, a sua criança, o seu pré-adolescente, para passar as informações de tudo que está acontecendo. A gente tem que fazer uma balança, um regulador, porque nós não podemos nem fingir que não está acontecendo nada, né? E nem colocar o nível do medo lá em cima. Você vai se comunicar a partir do nível cognitivo da criança, ou seja, a partir do quanto ela tem a capacidade de compreender, né? Se for uma criança muito pequenininha, tenta lançar mão de aspectos mais lúdicos, a partir da brincadeira, a partir de jogos, para explicar o que está acontecendo e o que pode ser feito para ela se proteger, né? Eu gosto muito de usar do artifício dos desenhos, porque tem criança que não sabe muito se comunicar, se expressar. Então, assim, filho, como é que você vê hoje isso que está acontecendo? Desenha aqui para mim, dá voz para essa criança. E agora, o principal, se você não se cuidar, entendendo que você é o orientador ali, né, aquela base, se você não conseguir manter um equilíbrio, você necessariamente não vai conseguir passar esse equilíbrio para a criança. Então, é uma coisa que está completamente ligada, todo mundo está associado, e nós precisamos ter esse cuidado e ter esse olhar com um pouquinho mais de atenção. Eu sei que tem gente que está em home office, está trabalhando o dobro do tempo que trabalhava quando estava fora, mas a gente não está falando de uma atenção assim, super focada 24 horas. A gente precisa se organizar para ter aquele momento de 2 horas, 1 hora, de uma interação um pouco mais focada, mais apurada, para a gente entender o que ela está sentindo, entender como ela está percebendo e fazer o ajuste, né, para regular esse nível, para que ela se sinta segura, mas não tão segura a ponto de se tornar descuidada, porque ela vai ter que ser reintegrada na sociedade e ela vai ter que ser reintegrada de forma segura. Então, é um conjunto de ações, um conjunto de atenção que talvez a gente não está muito habituado, ou delega para a escola, ou delega para terapeuta, para psicopedagoga, que agora a gente tem sim que começar a olhar com um pouquinho mais de atenção. E quais as chances de, pós-pandemia, os indivíduos se manterem isolados? Isso aumentaria o índice de depressão, síndrome do pânico? E o que podemos fazer para melhorar o dia a dia das pessoas que apresentam esses sintomas? A gente sabe que assim que surgiu isso tudo, já houve um alarme assim na cabeça de todos os profissionais da área da saúde mental, que o que fica de uma pandemia e de uma grave situação são as doenças mentais. Isso daí já ficou dado, vai aumentar muito a demanda. É importante lembrar que cada um tem a sua ferramenta emocional para lidar com a crise. O que é uma ferramenta emocional? É a sua capacidade de lidar com as coisas a partir das suas experiências, a partir do que você já viveu, a partir do que você conhece. Então, assim, cada um vai ter o seu jeitinho de lidar com o que está acontecendo. Agora, a gente está falando de uma situação onde a falta de ar é um dos sintomas da ansiedade e um dos sintomas do Covid. A gente está falando que uma das medidas de higiene para a gente se proteger do vírus é lavar com muito cuidado a mão. E todo o rosto, lavar o que a gente usa, a roupa e tal. E aí, um dos aspectos que a gente vê, tipo TOC, transtorno obsessivo compulsivo, tem pessoas que têm essa necessidade de lavar a mão o tempo inteiro. Então, assim, será que vai agravar? Será que quem nunca teve vai começar a ter? Questões individuais. Eu, a partir da minha experiência na clínica, eu tenho pacientes que já tinham um aspecto de ansiedade bem aguçado no seu comportamento e quando foram para o isolamento conseguiram desenvolver tarefas que outras pessoas não conseguiram. E eu tenho também pessoas que nunca apresentaram
nenhum grau elevado de ansiedade e que agora, nesse cenário, começaram a apresentar. Então, nós vamos precisar de tempo para ver como é que isso vai se configurar, mas a chave para a gente diminuir esses riscos, principalmente, são dois aspectos importantes: o autoconhecimento e a informação. Informação por quê? Quanto mais informação de qualidade, a gente diminui o nível de medo, né? Porque você sabe com o que você está lidando, você sabe como conhecer os sintomas da ansiedade, por exemplo. E caímos. Deixa eu ver aqui. Parou de aparecer para mim. Voltou. Caiu de novo. Tá me ouvindo? Tá, então. Você sabe como reconhecer sintomas de ansiedade, então, informação e autoconhecimento. Nesse período, como eu falei, a gente sai para trabalhar cedo, volta tarde. Todas as questões que estão ali incomodando, o dia a dia vai arrastando a gente e a gente não para pensar. Então, hoje, ou você confronta o que te incomoda na marra, ou você se dá esse espaço voluntariamente para perceber o que te incomoda, o que você pode fazer para melhorar, né? Nem sempre a gente consegue isso sozinho, às vezes a gente vai precisar da ajuda de um profissional. Então, a gente vai começar a perceber, e quando você tem um bom nível de conhecimento, você percebe, liga o alerta: opa, tem algo errado, eu nunca fui assim, por que eu estou assim? Eu consigo controlar sozinho? Eu preciso de ajuda? E aí você lança a mão da sua rede de apoio ou de um profissional para que aquele mal-estar, aquela sensação, ela não evolua e ela possa ser tratada com mais rapidez, para que a gente tenha um bom retorno à saúde mental. Mas o que a gente pode fazer para lançar a mão dessas técnicas de autoconhecimento? O que eu gosto de pedir tá com uma sensação estranha? Primeiro de tudo, vamos reajustar a nossa rotina? Vamos lá, pega, faz a sua rotina, vê o que você pode fazer da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A gente costuma achar que só os compromissos importantes merecem espaço na nossa agenda, uma ida ao fórum, uma reunião mega importante, mas não é assim. Vamos pensar que toda vez que você executa uma tarefa, toda vez que você alcança, você libera um hormônio da satisfação. Né? Se você conclui um projeto grande, você libera um hormônio que te dá essa sensação de realização. E aí você tirou todos esses estímulos do seu dia a dia. Que realização que você está tendo? Você está acordando como se você estivesse num filme que repete todo dia, aqueles filmes que dão angústia? Exatamente. Então, quando a gente começa a valorizar as nossas pequenas atividades, a gente tem pequenas liberações de hormônio de satisfação no decorrer do nosso dia. E a gente vai escalando isso a ponto que você vai realizando mais coisas que te dão prazer. E eu não estou falando só de produção de atividade, de trabalho, eu estou falando de produção de atividade que seja individual, só para você ler um livro, pintar um livro, qualquer coisa que seja por prazer também. Tá. Então, fazendo esse cronograma diário, bota lá no seu alarme, vai despertando todo dia, você vai ver que você vai ter mais sensação de bem-estar, porque você está vendo que você está conquistando coisas, mesmo num modelo diferente. Beleza. Um outro exercício que eu gosto de passar também é para você, nesse processo de autoconhecimento, pega um papelzinho, vai lá, senta e coloca lá. Quais são os seus medos? Quais são suas angústias? Qual é o pensamento automático que vem? Né? O que você pensa quando percebe esses medos? Quais são os possíveis desdobramentos desses medos positivos? O ansioso vai pensar logo no negativo, mas aí você vai se forçar mecanicamente para colocar pelo menos lá no papel para você ler um aspecto de desdobramento positivo também. Depois você vai para uma outra abinha. O que eu posso fazer em relação a isso? Até que ponto eu consigo andar com isso? Está muito difícil? Começa do mais fácil. Uma meta é muito difícil, vai desmembrando ela em várias partes. E assim a gente vai ganhando confiança, a gente vai reformulando o nosso dia a dia, vai se sentindo mais capaz de realizar mais e vai gerando mais segurança. Juliana, isso funciona com todo mundo? Não. Todo mundo pode lançar mão? Sim, até para você perceber como é que vai reagir. Tá muito difícil, Juliana. Eu não consigo realizar essa tarefa sozinho. Não tem problema nenhum.
Hoje, o Conselho de Psicologia liberou para todos os profissionais a possibilidade de atender online, né? Então, assim, está todo mundo liberado. Antes a gente tinha que fazer um cadastro, passar por um processo para poder disponibilizar e estar apto para esse serviço, né? Ter um registrozinho lá. Hoje todos os profissionais estão aptos para realizar. Juliana, psicólogo é muito caro, eu não tenho condições. Gente, então pesquisa, porque existem profissionais que conseguem fazer um atendimento mais comunitário, com valores mais acessíveis, que é possível. A gente tem uma teoria aí de que psicólogo é só para gente rica, e não é assim que funciona, né? Tem para todos os públicos. O importante é, a partir do autoconhecimento, você vai perceber o quanto aquilo está impactando negativamente na sua vida, que é o nosso regulador, o quanto aquilo te trava para continuar vivendo, o quanto aquilo te impede de realizar tarefas rotineiras, é o nosso regulador para perceber se está passando do ponto ou não. E para você entender isso, você tem que se conhecer. Então, vai nessa sequência que a gente consegue entender como é que vai ficar aí cada um e como é que a gente pode ajudar cada um. Não é só para você, né? Se você está percebendo que alguém próximo a você também está nesse momento, você pode passar essa informação adiante. Por isso que eu falei que informação é extremamente importante. Que a gente sai do micro, do individual e parte para o todo. Eu recebi aqui uma pergunta que é mais ou menos o que você estava falando agora. Como podemos ajudar aqueles que estão próximos e que são importantes, mas que não estão sabendo lidar com seus medos e ansiedades? Ou seja, dar apoio e suporte a esses queridos. Então, é exatamente todo esse contexto que eu falei de família, de rede, de apoio. Nem todo mundo, apesar da gente falar muito sobre ansiedade, hoje, se você ligar num programa, vai falar sobre ansiedade, se você abrir o jornal, vai estar falando sobre ansiedade. Então, assim, apesar da gente ter amplamente divulgado sobre isso, nem sempre a gente vai conseguir alcançar aquela pessoa e fornecer para ela o que ela precisa. Mas não necessariamente você tem que resolver o problema da pessoa. Você tem que se colocar à disposição para ajudar, né? E para ser, de repente, uma ponte para um profissional que vai conseguir, aos poucos, manejar a pessoa e os cuidados para que ela consiga sair desse período de crise, né? Então, é essencial você estar atento, principalmente, se colocar disponível, principalmente, e funcionar, às vezes, como uma pessoa que vai substituir aquela pessoa que está na crise e não consegue dar o próximo passo em busca de ajuda. Então, vamos lá, como é que tá? Me fala o que você está sentindo. Você aceita que eu encontre um profissional para te ajudar, né? Porque, às vezes, a gente faz de tudo, a gente faz tudo que a gente conhece, a gente faz tudo que a gente sabe, não é o suficiente. A gente tem que estar atento nesse limiar entre o que está ajudando, o que não está ajudando e qual é o nosso papel, né? Às vezes, só uma palavra, só dizer, estou aqui, já tranquiliza o outro. Às vezes não é o suficiente. Então, assim, vamos estar atentos no nosso papel de rede de apoio, até que ponto a gente pode ajudar e até que ponto a gente tem que pular uma próxima etapa e pedir uma ajuda externa. Juliana, você quer deixar uma mensagem, falar alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo? Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade, porque, como eu falei, é essencial que a gente se comunique. Eu acho que esse é um grande momento para a gente desmistificar que psicólogo, essa visão negativa de você precisa de um psicólogo, que absurdo, e as pessoas costumam até a falar isso para ofender o outro, vai procurar um psicólogo. Gente, a terapia, o processo de autoconhecimento, ele não está aí só para apagar incêndio. Na nossa cultura, a gente entende a saúde como a ausência total de doença e a gente procura médico quando o negócio está ruim, né? Quando o bicho já está pegando, quando não tem mais jeito. Mas assim como uma dor de cabeça que fica te incomodando e ela é legitimada por todo mundo já teve dor de cabeça e sabe o quanto é ruim e sabe que ela é verdadeira, né? Quando a gente fala sobre doenças relacionadas à nossa mente, a gente ainda tem uma cultura de associar elas a frescura, coisas sem importância, ou ele está fingindo.
Por quê? É a nossa visão que foi construída até agora. Eu acho que esse momento é um excelente momento para a gente desconstruir essa ideia e começar a repensar a forma como a gente interage com a nossa saúde. A gente não precisa apagar incêndio. A gente pode fazer manutenção. Assim como o nosso corpo, a gente pode fazer manutenção da nossa mente. E não tem problema nenhum nisso. É o saudável. Você está indo ao terapeuta para se conhecer, sem nenhuma crise absurda, sem uma patologia, um diagnóstico, e está tudo bem. É assim que a gente encontra a nossa saúde. Que a saúde não é só ausência de doença, é todo um cenário de bem-estar. Então, aproveitem essa oportunidade para encarar de forma diferente a saúde mental. Juliana, muito obrigada. Queria te agradecer em nome do Grupo 1, tá? E também queríamos agradecer a todos que estão acompanhando nessa semana, né, através das lives, e lembrar que os vídeos vão estar disponíveis nesse canal para compartilhar e visualizar. Tá? Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, Tchau. tchau.